Cordeiro. Olá, o Mundo Corporativo ao vivo aqui nas quartas-feiras, aqui no nosso espaço, que é o cbn.com.br. Começa sempre 11 horas da manhã, mas hoje nós tivemos um imprevisto. O nosso entrevistado de hoje teve um problema de voo e por esse motivo a gente atrasou um pouco o início do Mundo Corporativo. Mas em compensação, você não perdeu por esperar, porque obviamente é uma entrevista interessante. Aliás, já esteve aqui e ele é autor de pelo menos 2 best-sellers e hoje ele tem mais um aqui para trazer para a gente, que é esse aí, olha. Você é o cara. É do Carlos Alberto Carvalho Filho, o Beto Carvalho. O subtítulo é Faça seus talentos pontos fortes e deles seu diferencial na vida, publicado pela Integrale Editora. Ok, Beto Carvalho, obrigado. Tudo bem? Eu agradeço. Desculpa aí o nosso horário, mas peguei um determinado tempo, uma névoa, só pude chegar agora, perdão. Não tem problema. Eu quero dizer a você que está nos acompanhando que você pode fazer pergunta aqui para o Beto Carvalho, sempre pode fazer, mas agora, como nós estamos ao vivo, as perguntas você me manda aqui pelo mundocorporativo@cbn.com.br. Fácil de você guardar, você pode mandar as perguntas. O jornalista Paulo Rodolfo está aqui conosco, e também o Ernesto, promissão para que a gente possa apresentar mais essa entrevista aqui do Mundo Corporativo. Bom, Beto, inicialmente eu gostaria que você me dissesse o seguinte, quando você diz aqui, faça seus talentos pontos fortes, Sim. Tá? Porque as pessoas, em vez de procurarem primeiro quais são os seus pontos fortes, ela se deixa muitas vezes abater, pô, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Como é que mais é? do que isso, eu até assim, tem uma determinada frase que fala muito bem sobre isso. A gente gasta muito mais tempo e dinheiro para irmos do mal ao médio do que irmos do bom ao ótimo. A gente gasta tempo para tentar fazer um pouco melhor o que nós não somos bons. Não temos a vocação para isso. E gastamos aquele tempo, energia e dinheiro, e o máximo que nós vamos ser, seremos médios. E médios nós não vamos fazer a diferença. Se nós pegarmos esse tempo, esse dinheiro, esse investimento e concentrarmos no que nós somos bons, nós temos chances de sermos ótimos. E sendo ótimo, nós vamos fazer a diferença. E é isso que eu acho, ou seja, para pegar os seus dons, transformar em pontos fortes e fazer disso a sua marca pessoal, isto é o conceito que eu pus nesse livro, Você é o Cara. Sei. Bom, então, no mundo extremamente competitivo e de grandes transformações, não basta eu ser um médio. Porque médio me lembra um pouco medíocre. O medíocre, que é um médio, obviamente, médio, tá? nesse sentido. É? Nesse mundo competitivo, como você coloca, o médio é mais um. O ótimo é o. E é isso que nós temos que buscar. Você não vai ser muito bom ou ótimo em tudo, não. Às vezes em uma coisa, em outra, mas busque o seu ótimo. Eu acho que todos nós temos o nosso ótimo dentro da gente. Basta olharmos para dentro de nós, vermos quais são os nossos dons e transformar esses dons em pontos fortes. E depois potencializá-los como marca pessoal. Quando nós temos isso, nós temos esse conceito que eu chamo de Você é o Cara. Agora, Beto, como é que a pessoa descobre, então, ou ela identifica quais são aqueles bons que ela tem dentro de si mesma para transformá-los em ótimo, como você disse agora? Perfeito. A primeira coisa que eu vejo, e é fundamental isso, é a questão do autoconhecimento. Olhar para dentro de si não é uma questão fácil. A gente começa a olhar, introjetar e vai vendo que tem situações que você não é bom. E nós não gostamos de ver que somos fracos em algumas coisas. A gente sempre acha que o outro vai ver isso, vai achar que nós não somos tão bons assim, não vai valer tanto, enfim. Essa é a primeira questão, o autoconhecimento. Olhar o que você realmente gosta, o que você sabe fazer. Gostar do que faz e saber fazer o que faz. Você pode também, às vezes, eu gosto de muitas coisas, mas não tem dom para aquilo. Não quer dizer que você saiba fazer. Você tem que entender bem um pouco disso. Bom, depois disso, que você sabe bem disso, o que você sabe fazer bem, qual é o seu ponto forte, aí o que acontece? Aí você tem que ter o quê? A autoestima, a autoconfiança. A apostar naquilo que você sabe fazer. Quando você tem essa autoconfiança forte, você também consegue passar para frente muito mais fortemente o que os outros querem ver em você. Agora, essa identificação dos meus pontos bons, para que eu possa transformá-los em pontos ótimos, você acha que eu consigo fazer isso sozinho ou acha que eu preciso do auxílio de alguém? Alguns podem fazer sozinho, outros precisam de auxílio de alguém. Quem consegue fazer o autoconhecimento bem tem mais chance.
Agora, quem não consegue, não tem atitude para isso, muitas vezes, busca auxílio de outras pessoas. O fundamental é a gente poder entender em que nós somos bons. Olhar para dentro de si e dizer, olha, isso eu não sou, tira fora. Não se preocupa muito com o que você não sabe fazer. Cuida só para que isso não atrapalhe os seus pontos fortes. Mas concentre energia naquilo que você é bom, naquilo que você sabe fazer. Naquilo que o seu gosto vem, mas que você sabe fazer. Agora, Beto, como é que a gente pode, muitas vezes, se livrar de determinadas influências externas? Por exemplo, o pai é advogado, acha que o filho tem que ser um advogado. E ele não quer ser advogado, ele quer ser marceneiro, ele quer ser baloneiro, ele quer ser médico, né? Mas a família faz aquela pressão, coloca ele naquela direção, olha, você já vai ter um escritório, você não vai precisar montar nada, seu pai já tem um nome famoso aqui na praça, né? Você vai herdar o nome do seu pai, vai ser muito mais fácil, você vai prosseguir de onde eu parei. Como é que você se livra de uma situação? É verdade. Você sabe que eu tive isso muito forte comigo. O meu pai é do ramo seu, é jornalista, e um bom jornalista, um grande jornalista lá no Sul. E eu tinha nele aquele ícone, né? Aquela pessoa a quem eu queria seguir. E aí eu não conseguia me livrar dele nessa visão. É uma coisa estranha nesse sentido. Só que eu tinha na época, quando eu era muito jovem, um grande problema. Eu era extremamente gago. Ah, você era gago? Muito gago. Eu sou gago até hoje. Eu só hoje uso um pouco mais de técnica, mas eu era muito gago. Era gago chutar a parede, como se diz. Espera um pouquinho, você não dá palestra? Dou palestra. Dá entrevista? Dou entrevista. E como é que você dá palestra? Dá entrevista mas olha, é uma realização pessoal, Heródoto, impressionante. Eu sempre gostei de falar, talvez pela questão do meu, né? Mas era muito gago e não conseguia falar. E a partir do momento disso, ou seja, eu fui fazer engenharia civil. Eu segui um outro caminho, porque eu não precisaria, na minha mente, falar tanto. E quando eu me dei conta, me formei na área de engenharia com 22 anos, 23 anos, e me dei conta que aquilo não era para mim e que eu iria ter que buscar outros rumos, eu fui ser vendedor. E agora, vendedor gago, ali eu comecei a fazer do limão a limonada. Eu comecei a ver que vendas era algo que era o meu grande desafio, vamos dizer assim. E passei então a utilizar a venda como forma de poder criar uma nova forma de comunicação, Ou seja, eu comecei a usar ênfase, a usar gestos, e vi que comunicação é muito mais forte do que falar somente. Comunicação tem muito a ver com sentimento, tem muito a ver com alma. E quando eu comecei a deixar brotar isso, Heródoto, quando eu comecei a ver que era muito mais amplo esse processo da comunicação, eu comecei a ver que eu podia fazer o que eu gostava. E mais do que isso, passei a ver que eu podia seguir a minha vocação, que era falar em público, incrivelmente. Hoje eu dou palestras em vários lugares, mensalmente, 5, 6, 8 palestras em vários lugares, falando em público para 500, 800 pessoas, muitas vezes 1000. E me realizo com aquilo. É um prazer inenarrável chegar para um público grande e passar aquele filme da minha vida, tudo que eu passei, a dificuldade, as gozações, as humilhações, e encarar isso hoje como uma forma de ganho de vida. Eu digo que hoje eu vivo uma época da minha vida mágica, porque eu faço o que gosto, gosto do que faço e ganho para fazer o que eu gosto. Que bom. Beto, o Jefferson entrou aqui no cbn.com.br, o nosso e-mail aqui é o mundocorporativo@cbn.com.br. E assim, você fala em identificar os pontos fortes. Como é que eu faço para identificar os ruins? Pois saber os pontos fracos também é importante na opinião do Jefferson. É muito importante. E até eu uso isso no próprio livro. É muito mais fácil a gente achar o que nós não somos bons. É verdade. Então, eu sempre digo assim, quer achar os seus pontos fortes? Eu coloco isso no nosso livro aí. Primeiro, sinta o que você não sabe fazer bem. Você sabe o que você não gosta. É mais fácil pra gente. Quando você entra e descobre isso, o antônimo pode ser o seu ponto forte. O seu dom pode ser... eu não sou... vamos pegar, por exemplo, o meu caso. Eu sou desorganizado. Eu não sou um cara muito organizado nas minhas coisas. Na contrapartida disso está o quê? Está a criatividade. Ou seja, eu sou um cara que gosta de coisas novas, de inventar, de criar.
E isso tem muito a ver com a questão da desorganização. Eu consigo viver bem em meio não muito organizado. E isso ajuda, o que, de uma certa forma, a questão de desenvolvimento da criatividade. Então, eu acho mais fácil achar os pontos fracos. Na minha ótica de ver, o que nós não somos bons é muito mais claro para a gente. O que acontece com a gente é que nós não dizemos, olha, eu sou ruim nisso, eu sou ruim naquilo. A gente nunca gosta de dizer, lógico. Mas nós sabemos aonde nós não funcionamos bem. Claro. Agora, Beto, tem uma condição interessante em cima daqui da pergunta do Jefferson. Os nossos pontos fracos, eu acho que eles são muito mais exaltados pelas pessoas com as quais a gente convive do que os nossos pontos fortes. Você concorda com essa frase? Eu acho que sim. Porque todo mundo me aponta crítico, todos os erros, aliás é bom, né? Para eu até aprender. Mas as pessoas me apontam muito mais o erro do que aquelas coisas que eu faço corretamente. Mas sabe, por exemplo, aqui no estúdio nunca ninguém me fez um elogio. Você sabe, Heraldo, que é o seguinte, é assim, nós somos, acho que desde a nossa cultura do não, né? Sempre de olhar o não faz isso, não faz aquilo, e nunca se recebe, que bem que você fez isso, que bem que você fez aquilo. Não, você é aquela coisa, desde menino, de moleque, não faz, não faz, não faz. Então nós crescemos com essa coisa do não. E para nós é mais fácil fazermos a crítica. O elogio é muito difícil. Eu mesmo sempre falo isso, é muito difícil a gente elogiar, a gente tem que aprender a elogiar. Uma época da minha vida, eu li um livro, não me recordo qual, e dizia que a gente poderia sair pela manhã e botar no bolso direito cinco moedas. E no final do dia, como meta, você tinha que passar 5 moedas de um bolso para o outro. E você iria fazer isso para cada elogio que você desse, uma moeda passava de um bolso para o outro. E no final do dia você tinha dado 5 elogios. Numa semana, 5 vezes 5, dias úteis, 25 elogios, 100 por mês. Aprender a dar elogios. Todo mundo gosta de elogios. Sem dúvida. Agora, como o título do seu livro, Você é o Cara, é um elogio? Não, eu não acho um elogio. Eu acho que é uma linha de vida, é um foco de vida, é uma filosofia de vida. É buscar ser o cara, buscar focar a sua vida nos seus dons. Eu acho que isso é uma questão nossa da vida, não é que eu seja o cara. Todos nós podemos ser o cara. Eu sou o cara, você é o cara, nós somos os caras, eles são os caras, todos nós podemos ser. Basta que tenhamos foco naquilo que nos leve a isso. Agora, no desenvolvimento da carreira da pessoa, né? Primeiro ponto, então, identificar os pontos fortes, como você disse. Os dons e transformá-los em pontos fortes. Está certo. E o que eu faço com esses que o Jefferson perguntou? Até, aliás, a Carolina também pergunta o seguinte. Você disse que foi um bom vendedor. Nos empregos que procuro, surge a oportunidade para trabalhar em vendas, mas acho que não levo jeito, diz a Carolina. O bom vendedor já nasce pronto ou é possível aprender a vender? Pergunta ela aqui no e-mail. A área D, no caso vendas, você pode aprender, sem dúvida nenhuma. Você tem, no caso, técnicas de vendas, cursos de venda, coisas que você vai desenvolver. Você precisa ter dom para venda, habilidade para venda. Mas, fundamentalmente, uma questão clássica para lidar com vendas, eu diria que tem 5 coisas importantes. A primeira questão é a empatia, capacidade de se colocar como se o outro fosse. O segundo ponto é a percepção, a saber escutar mais do que falar muitas vezes. Entender o cliente, entender o outro lado, entender o ser humano como um todo. Isso é muito importante, a gente ajuda muito para isso. A outra questão é o ego drive, que a gente chama, ou seja, é a capacidade de vibrar, de se motivar, de se direcionar na sua vida. Levar um não e não se abater. Você tem que ter muita força em vendas para isso. Isso é muito importante. O quarto ponto é a disponibilidade, é servir. Vendas é servir. Se você não gostar de servir, de se doar, não entra em vendas. E o quinto e principal ponto. Vendas é gostar de gente. Se você não gosta de gente, aí você não vai para vendas. É melhor procurar outra coisa para fazer. Tem N outras coisas. Agora, conviver com pessoas, interagir, ajudar, se prestar, esse lado é importante. Gostar de pessoas. Quando eu digo gostar de pessoas, é gostar de se relacionar com pessoas. Agora, Beto, veja bem, eu vi aqui no seu currículo, você até contou para gente que você é engenheiro.
Engenheiro civil, Engenheiro civil, formado, diplomado, mas nunca fiz, Tá nunca exerci. Mas, de qualquer forma, você mudou de profissão. Mudei. Mudou. É difícil mudar de profissão? Eu acho que sim, principalmente quando você já está há muito tempo numa profissão. Agora, eu fiz algumas coisas na minha vida importantes, tem alguns marcos na minha vida. Eu me formei com 22 anos e disse, não é para mim, estou fora. Segui um rumo que eu achava que era melhor. Fui vendedor, executivo, né, de empresas aqui, fora daqui, enfim, durante 20 anos. Em 2008, eu comecei a fazer cursos e palestras em 2002. Lancei o meu primeiro livro em 2007, A Azeitona, que foi um sucesso, né, muito grande. Aí, em 2009, lancei A Cereja do Bolo. Quando eu lancei A Cereja do Bolo, eu tomei uma determinada decisão. A partir de hoje, eu vou seguir um caminho novo na minha vida. E não vou mais ser executivo. Eu vou fazer alguma coisa agora que eu gosto realmente. E passei fundamentalmente a trabalhar com cursos, com palestras e com consultoria. Hoje é o que eu faço. Eu deixei de ser há 1 ano e meio o executivo, que eu tinha essas questões juntas com a área de marketing, no caso palestras, e hoje me concentrei nisso. Entendo. Agora, uma outra questão também que eu gostaria de que você explicasse um pouco. Na medida que eu identifico naquilo que eu sou bom, para que eu possa me tornar ótimo, onde é que eu posso conseguir esse treinamento, essas informações, ou esse aprimoramento para eu chegar até o ótimo? Eu entro de novo numa faculdade, eu faço de novo um curso, eu faço um curso de final de semana. Como é que eu fico melhor? O que vai acontecer é do seu dom, por exemplo. O que o seu dom pede? Tem alguns dons que pedem mais conhecimento. Outros dons pedem mais habilidade. Outros dons pedem mais atitude. E outros pedem esses dons, essas questões todas. Não é? Vai depender do que você sentir, o que você precisa para poder fazer com que o seu dom seja desenvolvido, vamos dizer assim. Entendo. Agora, isso eu procuro onde? Eu procuro em cursos, procuro ver palestras, procuro ler livros? O conhecimento tem várias formas, em universidades, em cursos, em palestras, em livros, você busca conhecimento. De alguns eu preciso de treino. É o treinamento. Alguns eu preciso de treino, ou não? Sem dúvida. Eu vou dizer uma questão importante a vocês. Eu conto uma história nesse livro da questão do que é a força de fazer o próprio treino. Me lembro que eu era vendedor, quando eu comecei, muito jovem, 22 anos, muito gago. Saía de manhã, cedo, para vender máquinas, fotocopiadoras. E eu escolhia, durante muito tempo, para começar o meu dia vendendo máquina fotocopiadora em açougue. Em açougue? Isso. Você vai me perguntar assim, mas vem cá, Beto, você vai vender máquina Xerox em açougue? Eu digo, ia. Mas eu não ia vender máquina Xerox em açougue. Eu sabia que o açougue não ia comprar a máquina. Mas eu usava aquele açougue como laboratório. Eu treinava, eu gaguejava, eu suava, eu experimentava falas. E lá pelas 10 da manhã eu estava cansado de tanto gaguejar. Aí eu ia visitar empresas e escolas, estas sim, potencialmente consumidoras das máquinas Xerox. E fiz isso por muito tempo. E eu treinava ali, eu suava ali. E aquilo me ajudou a criar uma forma de me comunicar minha própria. Não é? Pelo treino, pela garra, pela vontade. Então, isso tem muito a ver. Quando você acredita, você tem foco naquilo, faça aquilo. Aposte naquilo. Eu, quando deixei de ser engenheiro, mesmo entrando numa obra depois de 5 anos e formado, olhando aquele monte de ferro, de tijolo, olhar para tudo aquilo e dizer, olha, eu estou fora, eu fiz com foco no meu autoconhecimento. Eu não ia ser um bom engenheiro, no máximo um médio engenheiro. Também, quando eu disse, eu larguei, mas vou ser vendedor, eu fiz baseado no meu autoconhecimento. Eu sabia que, mesmo gago, ali eu tinha alguns dons que poderiam ser desenvolvidos para dar certo nessa área. E deu. Agora, Beto, ainda nessa linha, eu me lembro certa vez, alguém contou aqui uma história a respeito de um jogador de basquete que todos nós admiramos, que é o Oscar. O Oscar. Oscar. E o Oscar, então, puxa, Oscar, você acerta tantas cestas, né? E aí, mostrava assim, quantas vezes ele treinava
para que ele pudesse aceitar aquela cesta. Então, aparentemente, ele chega lá no campo e tal, e começa a fazer aquele monte de cesta, né? Que, aliás, é um excelente jogador. Sem dúvida. Né? Mas ninguém via que no treino, depois do treino, ele ficava treinando sozinho, colocando aquelas bolas na cesta. Sem dúvida. Você quer ver uma coisa? Eu hoje dou uma média de 6, 8 palestras mês. E já demanda isso uns 5 anos. Cada palestra que eu vou dar, antes de entrar em cena, eu treino no espelho. Você treina? Faz um treino mesmo que eu já saiba de cor a palestra. Ou quase de cor, porque palestra você coloca muitas coisas novas. Sem dúvida. Mas eu treino. E digo, olha, hoje eu quero falar um pouco disso. E eu me olho, e eu me sinto. Porque isso também faz parte da vida da gente. Nós sempre temos que melhorar. Isso é muito importante. É muito importante. O Tiger Woods tem uma bela frase. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Ah, ele diz isso, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É verdade. O treino, quando você tem o dom, você tem habilidade, você tem conhecimento, o treino é atitude. A atitude é muito importante. Eu e o Paulo Rodolfo aqui conhecemos um jornalista famoso, né, já falecido, mas chamado Mark Twain. E ele dizia o seguinte, né, para eu falar 1 hora de improviso, eu treino 3 semanas consecutivas. Porque aí chega lá na frente, o cara dá aquele show, puxa a vida, que improviso. Isso dá segurança, quando você conhece o que você vai falar, ou quando você conhece o que você vai dizer. Por isso que você tem que pegar o que você sabe, o que você gosta. É muito mais fácil. Quando você lida com uma coisa que você gosta, que você sabe fazer, você é mais seguro, a autoestima cresce, você fica imponente. Quando você pega uma coisa que você não sabe, está inseguro, você já fica meio titubeante, né? Eu, por exemplo, gosto muito de poder falar sobre isso. Pô, eu estudo muito isso, eu leio muito sobre isso, eu dou palestra sobre isso. Para mim é ótimo. Agora me coloca um outro assunto, eu já vou estar mais titubeante. Lógico, claro, vai ter que treinar. Mas o Adriano diz assim, Beto, ouvindo você falar, aí parece fácil identificar os pontos bons e levantar a autoestima. Mas no dia a dia, acredito que poucas pessoas conseguem isso, é a opinião do Adriano. Como é que a pessoa pode se aprimorar nessa área sem cair nos livros de autoajuda? O seu livro é um livro de autoajuda ou não? Eu acho assim, qualquer livro é um livro de autoajuda, porque ele ajuda você para alguma coisa. Esse rótulo de livro de autoajuda é um pouco, é um livro aquele que fala do sentimento sem dados mais efetivos, sem dados acadêmicos, sem dados mais científicos. Esse tem esse lado científico, ele tem muitos autores, eu trago conceitos de muitos autores, então ele tem esse lado um pouco mais denso. Mas ele é um livro de autoajuda, sim, para ajudar você a poder olhar para dentro de si e ver os seus dons. Isso é importante. Então, eu acho que livros dessa forma, ele não quer ser um livro novo, mas é um livro feito de uma forma diferente. Ele é um livro leve, divertido, tem personagens que eu crio, o meu id, o meu ego, que trabalham a emoção e a razão nas nossas vidas. É importante isso, nós temos esses dois lados e o equilíbrio é muito importante. E ele torna muito fácil para qualquer área ler o livro. Os meus 2 livros iniciais eram livros de vendas e livros de marketing. Esse é um livro de comportamento humano, de desenvolvimento humano. Então ele é muito mais amplo, ele serve para todo mundo. Como é que você acha que se reflete na carreira de uma pessoa? Agora estamos falando não de uma pessoa autônoma, né? Sim. Mas eu digo na carreira de uma pessoa, esse tipo de postura, esse tipo de conhecimento. Ele contribui para que você possa rapidamente evoluir dentro de uma organização, você pode chegar a cargos diretivos. Bom, eu acho assim, quando você foca naquilo que você sabe fazer, você tem mais chance de poder chegar. Eu até vim agora com um motorista comigo, vindo no caso do táxi, peguei lá do aeroporto, e ele estava falando comigo assim, mas ele falando sobre o livro, que eu dei o livro para ele, eu estava com o livro, né? Queria chegar rápido, toma um livro para que você leia depois e tal. E eu falando com ele, mas eu acho legal essa coisa de fazer o que a gente gosta, mas também tem que ver que eu preciso viver. Como assim? É importante a colocação dele. Ele diga, eu preciso viver, se eu for fazer o que eu gosto, talvez eu não vá, no caso, ganhar o que eu preciso para poder viver. É verdade. Muitas vezes nós temos que fazer coisas que nós não estamos gostando porque a gente precisa passar pela base da nossa vida. E nós temos algumas bases. A primeira coisa é a fisiologia. Nós não vamos fazer o que a gente gosta se a gente não conseguir andar, comer, dormir, morar, se vestir. Depois nós temos a segurança. Nós não vamos conseguir fazer o que a gente gosta se a gente está inseguro.
Depois nós vamos passando nós vamos passando por essa etapa, pela outra, até chegar a fazer o que você gosta. Agora, a chance de você ser o cara, eu digo, ser o diferenciado, ser reconhecido, é fazendo o que você gosta, o que você sabe. O resto vai servir para que você possa se manter. Agora, o que esse livro quer trazer não é você tem que viver, não, você tem que ser o cara. A chance que você tenha para ser diferenciado na vida, visto assim pelos outros, a chance é fazendo o que você sabe, fazendo o que você gosta. Agora, qual é a chance da gente descobrir o que eu gosto de fazer, trabalhar com o que eu gosto de fazer, não aos 60 anos de idade como eu, ou mais de 60, né? Parece menos, hein? Ou quando a gente tem lá 20 e poucos anos de idade. O que eu faço? Faço um teste vocacional? Eu fiz teste vocacional, eu acho válido. Quando eu era garoto eu fiz, me deu várias coisas. Podia fazer do A ao B, ao C. Aí não ajudou muito, então? Não me ajudou muito, mas eu acho que é válido. Hoje eu acho que tem muito, não sei, faz muito tempo que eu não sei desses testes especificamente como são feitos. Você acha bom que as pessoas fazem porque gostam? Muitas vezes ela idealiza isso, né? Você, puxa vida, eu gostaria de ser um advogado. Uhum. Aí diz, escuta, mas você sabe o que um advogado faz? Você já foi no escritório de advocacia? Tem dúvida. Você já foi no fórum? Você já foi assistir um julgamento? Isso, você gosta de falar em público? Você gosta de falar em público? Então, assim, você já subiu numa tribuna ali para ver como é que você se sentiria ali em cima? Exatamente. Não é verdade? Ou eu quero ser médico. Escuta, você... Mas aí assim, da questão de um outro amigo, ouvir um irmão, um parente, um tio que é advogado, bem-sucedido, geralmente olha para o bem-sucedido. Claro. Ele está ganhando dinheiro naquilo lá, ele está fazendo aquilo lá, está indo bem, ele é reconhecido. É muito comum a pessoa jovem que vai muito lá no caso do campo de futebol querer ser o próprio jogador. Por quê? Porque ele vê o cara na mídia, ele quer ser ele, aquela questão do ídolo. Geralmente a gente busca ele depois, vai olhar bem, não é bem, tem que passar o fim de semana jogando bola, é concentração, não tem festa, não gostei. Não era bem isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Não era bem isso que eu queria. Mas eu digo, esse conhecimento, porque nós falamos em treino agora há pouco, sim, esse conhecimento do dia a dia, esse conhecimento da prática daquilo, para a gente saber se realmente aquela prática é aquilo que me encanta. A experiência é importante, sem dúvida. Eu gosto muito da questão prática. Eu venho da academia, sem dúvida, mas eu tenho um foco muito grande nessa questão prática. Eu me fiz pela própria prática. E eu acho que o treino, a vontade, essa determinação, essas coisas que levam você a experienciar, a vivenciar, a fazer, a errar e a fazer de novo, é muito importante. Sim. Você gosta daquela frase do Thomas Edison, dizendo lá que o sucesso é 5% de inspiração e 95% de transpiração? Na verdade, assim, eu acho assim, cada vez mais esse limite está mudando, né? Eu acho que hoje é meio a meio, porque você tem que ter inspiração demais. Né? No mundo, na era do próprio conhecimento, se você não tiver a inspiração, está fora. Tá certo, porque a competição é muito grande, né? É muito grande. Só transpirar também não dá, né? Não dá. É melhor ir numa sauna. É melhor ir numa sauna. Muito boa. Na verdade, é melhor ir numa sauna. Mas eu acho que em termos, então, dessas questões todas que estão sendo levantadas, temos mais uma pergunta, Paulo, aqui do Ronaldo, é isso ou não? Não, ainda não. Mas, de qualquer forma, então, eu acho que essas questões todas são questões, vamos dizer assim, de você encontrar o trilho, né? Você encontrar o seu ideal, o seu objetivo e levar isso aí em frente. O que eu faço? Eu abro uma picada? Eu digo, a estrada é aquela que eu abro? Ou eu vou procurar as estradas já prontas? Não, bom, depois eu até cito isso importante. Quando você descobre o que você quer ser, esse é o meu rumo, siga nele. Mesmo que ele seja difícil, com pedregulhos, terreno ruim, siga nele. Aposte todas as suas fichas na sua vocação. Descubra-se mais, ame-se mais, conheça-se mais e, fundamentalmente, seja feliz. Porque no fim dessa vida, a nossa felicidade vai ser a diferença que vai fazer a diferença. Beto, queria agradecer a gentileza da sua participação aqui conosco. Você tem um site que as pessoas... www.blogdocarvalho.com blogdocarvalho.com. Isso, www.blogdocarvalho.com. Ok. Bom, o último lançamento, então, é esse que você está vendo aí. Olha. Você é o cara do Beto Carvalho, Carlos Alberto Carvalho Filho.
faça os seus talentos pontos fortes e deles o seu diferencial de vida, publicado aí, como você está vendo, pela Integrare Editora. E eu quero dizer então a você que a entrevista por inteiro, você viu, acompanhou aqui ao vivo agora, por isso é que o Paulo passa aqui as perguntas no mundocorporativo@cbn.com.br. Quero lembrar você também que, simultaneamente, essa entrevista foi gravada para a Rede CBN, vai no Jornal da CBN no final de semana, e também fica aqui à sua disposição no YouTube, na página cbn.com.br. Mas esqueci de fazer uma pergunta, teria que fazer um comentário. Pode fazer, claro. Pode fazer pergunta, comentário, crítica, aquilo que você julgar relevante. É só você entrar, então, no blog do Barbeiro. Barbeiro aqui, no caso, sou eu. O engenheiro é ele. Barbeiro aqui sou eu. E você pode, então, mandar fazer suas perguntas, seus comentários. E eu quero lembrar você, portanto, que se você gostou dessa entrevista e de outras que você acompanhou por aqui, estão arquivadas, que você passasse um bilhetinho, pessoal, um bilhete eletrônico aí na internet, para as pessoas que você julga que vão gostar das entrevistas. Não é para mandar spam para ninguém, porque se você mandou spam, o pessoal vai deletar. Então, se você acha, olha, acho que a entrevista pode ajudar alguém, você diz, olha, está lá na página cbn.com.br. Faça as perguntas no blog do Barbeiro, que sou eu. Mundo Corporativo, com Heródoto Barbeiro.